Fala galera, seja bem-vindo ao canal, eu sou o William Silva e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando o segundo princípio do Solid. Na aula anterior a gente aprendeu o primeiro sobre responsabilidade única, então se você não assistiu, volta aí na aula anterior, eu vou deixar o card passando aqui em cima, é só clicar nele e aí você volta para a aula anterior para poder entender isso aqui também de forma completa, beleza? Então no princípio de hoje a gente vai entender o que quer dizer o princípio do aberto e fechado, ok? Ele basicamente diz que as nossas classes precisam ser abertas para extensão e fechadas para modificação. Nesse caso aqui, extensão significa acrescentar novas funcionalidades, ok? E também diz que ela deve ser fechada para alterações dentro dela. Então eu estou com um exemplo aqui, primeiramente mostrando como fazer da forma incorreta, beleza? Então a gente tem a nossa classe funcionário aqui e a função dela é trabalhar. A gente criou uma função aqui chamada trabalhar. E aí a gente colocou um print aqui dentro dizendo zelador trabalhando, ok? Então a nossa classe funcionário já está em produção, ela não pode ser alterada, já foi testada, já foi validada e aí a gente não pode alterar isso daqui com o código em produção. Então aqui a gente tem um problema. O que acontece? Quando a gente for criar uma especialização desse funcionário, como por exemplo a gente criou aqui embaixo, a gente criou uma classe chamada zelador, que herda de funcionário, ou seja, ele vai herdar tudo que o funcionário tem, inclusive essa função aqui, e aí aqui embaixo a gente chamou dentro do main, a gente criou uma instância de zelador e chamou a função que ele herda lá da classe funcionário trabalhar, ok? Quando a gente rodar isso daqui, você vai ver que ele vai printar isso aqui tranquilamente. O problema está quando a gente for criar outra especialização de funcionário. Nesse caso aqui, um porteiro. Quando o porteiro herdar de funcionário, ele também vai ter essa função disponível para executar, como a gente vê aqui embaixo. A gente esqueceu de trocar o nome aqui para porteiro. Então, quando ele executar aqui essa função também, ele também vai exibir zelador trabalhando, mesmo que seja um porteiro. Então, quanto mais especializações a gente criar de funcionário, como a gente criou aqui um zelador e um porteiro, a gente precisaria alterar o nosso código que já está em produção, que é a nossa classe funcionário. Então, como é que a gente faz para corrigir isso? Okay, eu vou executar aqui primeiro para você ver o que vai acontecer. Vou rodar. E aqui no terminal, você pode ver que, mesmo criando uma classe porteiro, ele também exibiu zelador trabalhando, porque ele herdou o método da classe funcionário e que dentro dela ele faz um print zelador. Então, como é que a gente faz para corrigir esse erro, ok? A gente vai aqui no nosso outro lado. Aqui eu já criei um exemplo corrigido e primeiramente a gente precisa criar um tipo para o nosso funcionário, ok? Então, para criar tipos aqui no Dart, a gente utiliza o conceito de contratos, ok? De classes abstratas. Então eu criei aqui uma classe abstrata chamada iFuncionário. Esse i aqui na frente é de interface, ok? Ele é opcional, mas eu gosto de colocar para identificar que é uma interface. Então eu criei aqui uma classe abstrata e ela vai servir como modelo para os meus outros funcionários quando eu for criar aqui embaixo. Então ela tem uma propriedade chamada registra ponto e ela começa como verdadeiro. Também tem a nossa função trabalhar, beleza? E aí o que acontece aqui embaixo? Quando a gente for criar agora a nossa classe porteiro, ela vai herdar de funcionário, ok? Da nossa abstração lá em cima. E aí a gente vai ter que sobrescrever o método trabalhar. E aí, dessa forma o porteiro vai executar a função trabalhar e vai exibir porteiro trabalhando. Também aqui a gente consegue exibir se ele registra ponto ou não, ok? Herdando aqui essa variável da classe iFuncionário. Então, por padrão é verdadeiro. Então, se ele vai exibir aqui registra ponto é verdadeiro, então ele não vai mostrar nenhuma string aqui pra gente, ok? Ou seja, o porteiro registra ponto. Já aqui embaixo, quando a gente for criar a nossa classe zelador, a gente vai utilizar outra palavra chamada implements. Significa que você vai ter que implementar tudo o que essa classe aqui, iFuncionário, possui, que nesse caso é o registra ponto e essa função trabalhar. Então ele obriga você a implementar a função e a propriedade também que ele está implementando aqui da
abstração, ok? Então aqui, quando ele for chamar a função trabalhar, a gente já consegue dizer que é o zelador que está trabalhando e também printa o valor de registra ponto do zelador. Nesse caso aqui, como a gente está sobrescrevendo, a gente colocou como verdadeiro, mas a gente pode alterar aqui também para falso, ok? Então o zelador não registra ponto, ok? E aí aqui embaixo, quando a gente for criar a nossa classe de produção, funcionário, agora quando a gente for chamar a função trabalhar, ela vai esperar que a gente passe um tipo de funcionário, que é justamente a nossa classe abstrata que a gente criou lá em cima. Então ela espera agora que você passe um iFuncionário, que é um tipo de funcionário, e aqui embaixo ele simplesmente chama essa variável funcionário e a função trabalhar, ok? Então dessa forma aqui a gente consegue passar qualquer tipo de funcionário, qualquer classe que implemente funcionário ou estenda funcionário, ele vai aceitar aqui dentro e vai chamar a função de cada um, trabalhar, ok? Agora quando a gente vem aqui no nosso main e cria duas instâncias, uma de zelador e outra de porteiro, que recebem um funcionário, a gente pode passar aqui e chamar a função trabalhar do zelador e ele espera que a gente passe justamente um tipo de funcionário. Qual é o tipo que a gente quer passar aqui nesse caso? Bom, nesse caso aqui a gente está criando zelador, então a gente vai passar a classe que implementa essa daqui de cima, a funcionário, que ela é justamente um tipo de funcionário. Então a gente está passando aqui um zelador. Você pode ver aqui que aqui na função que a gente criou, ele justamente espera que a gente passe um tipo de funcionário. E nesse caso aqui a gente está passando um zelador e nesse outro de baixo um porteiro, ok? Então quando ele for executar essa função aqui dentro, ele vai verificar qual é o tipo que a gente está passando, o tipo de funcionário, e vai chamar a função trabalhar de cada um. Então, no primeiro caso, a gente está passando um zelador, ok? E ele vai chamar aqui dentro essa função do zelador, essa daqui. E ele vai printar zelador trabalhando e se ele registra ponto ou não, ok? Então, vou salvar aqui e vou executar mais uma vez. E ele já exibiu aqui pra gente que o zelador está trabalhando e não registra ponto. E exibiu também que o porteiro está trabalhando e o porteiro registra ponto, ok? E é justamente isso que está acontecendo aqui, ó. O porteiro registra ponto porque ele herdou esse valor de registra ponto aqui da classe mãe dele, nessa daqui, essa interface, que começa como verdadeiro. Então, o porteiro registra ponto porque ele herdou esse valor dessa outra classe aqui. Já o zelador sobrescreveu o valor original de registra ponto e tornou falso, então o zelador não registra ponto, beleza? Então no vídeo de hoje a gente aprendeu a como fechar a nossa classe para modificações, utilizando aqui um recurso do Dart, que são as classes abstratas ou contratos, e aí a gente aprendeu também que é possível estender funcionalidades dessa classe que já está fechada para implementar outras funcionalidades, ok? Então foi esse aí o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado assim que a gente postar o próximo vídeo. Te espero lá então, falou!